Oi, gente, Roberto Rio Bíscaro, tudo bem? Como eu sou assinante da Amazon Prime, eu tenho direito a alguns livros grátis no Kindle. Aí eu achei dos poucos livros lá que me interessam, pouquíssimos, aliás, viu, Amazon, que me interessam ali de graça, eu achei Le Freak, a biografia do Nile Rodgers, que é guitarrista, produtor musical e criador do Chic, uma das bandas que definiu um determinado tipo de música pop do final dos anos 70 até o comecinho dos 80, mas depois continuou influenciando muita gente. Aí eu falei, já que tá de graça, vamos ler. E gostei bastante. O Nile Rodgers é um espécime de uma dinastia musical que já não existe mais, né? As pessoas não vendem mais tantos álbuns quanto o Nile Rodgers, né? Ele vendeu assim, contando o trabalho de de produção e tudo, o cara passou de 100 milhões de álbuns vendidos. Só que ele nunca foi um popstar no sentido de ser reconhecido e gritado nas ruas, como foi o Michael Jackson, a Madonna, o Duran Duran, falando pessoas com as quais ele trabalhou, né? Porque ele tocava guitarra e ele era produtor, né? Então, e mesmo tendo a banda, o Chic, ele. Daí que vem o nome do Le Freak, né, o nome da autobiografia. O Chic ficou mais famoso pelo som e não necessariamente porque as pessoas conheciam os líderes da banda. Era a época da disco music. O livro ele é bem legal e provavelmente a parte mais impactante, provavelmente não, a parte mais impactante é a infância e a adolescência dele. Porque assim, quando ele atinge o estrelato no final dos anos 70, ele não revela podres e fofocas picantes das celebridades. Isso podia dar processo. Então você tem algumas histórias. Ele produziu Like a Virgin da Madonna, disco que mais vendeu, disco que catapultou a Madonna para o universo pop, né? Ele produziu Diana, o álbum da Diana Ross que reinventou a carreira dela em 1980 e gerou clássicos como Coming Out, Upside Down. Então, assim, ele teria muitas histórias para contar. Ele dá alguma coisinha do Michael Jackson, mas não revela. No sentido assim, eles estavam conversando nos anos 90 e o Michael, ele fala assim, falou do lado sombrio dele, mas logo ele já fala que era sobre o divórcio do Michael com a Liz Marie Presley, sei lá, filha do Elvis Presley, que ele casou lá. Mas assim, a parte que mais choca e mais é a infância e adolescência. Ele viveu numa família de beatniks, de drogados. Então tem estupro. É a coisa. O normal dele, desde a infância, é ver gente injetada, cheirada e conviver com um assassino de aluguel e ouvir dizer que fulana foi estuprada. Esse é o normal. Isso pega assim a primeira parte do livro, é dividido em três partes, né? Essa primeira parte que é da infância e adolescência, que ele fica entre Los Angeles e Nova York. Na verdade, Nova York e Los Angeles, ele é um daqueles nova-iorquinos orgulhosos de ser nova-iorquinos, né? Então ele conheceu o, o mundo cão dessas duas metrópoles. E aí ele é muito assim, é um narrador, deve ter sido um ghostwriter, né, que escreveu isso para ele, mas é um narrador muito, então por isso muito inclusivo. E, né, ele entende e aceita um monte de coisas porque de comportamentos porque ele passou por isso é o normal dele. Ele fala, né? O meu normal era gente transando com gente do meu lado, era ahm, traficante de drogas. O irmão dele foi traficante de drogas, enfim. Você vai ler, é muito legal. Aí a segunda parte seria a ascensão e, entre aspas, queda da carreira do Chic, porque no final dos anos 70 o movimento da disco music foi assim esfacelado, né? Pela crítica e literalmente mesmo. Teve um movimento lá que chamava Disco Sucks, a música Disco Fed, ou algo pior do que isso, né? É,
quebrava discos no chão, tal. E aí a terceira parte que é meio que a reinvenção dele como produtor. Claro, ele passou os anos 70, 80 drogado, então também o processo de rehab, né, reabilitação dele, a narrativa vai até o momento em que ele é diagnosticado com câncer. Aí corta, porque a narrativa do livro a gente percebe bem, ele gosta mais de focar nos good times. Tá, tá, tá. Uma das canções do Chico é Good Times. Ele gosta, ele dá esse enfoque, sabe? Nós somos família, we are family. E essa vibe good times. Embora ele fale de muitos bad times, tá? Mas ele não conta a batalha contra o câncer e tal. Mas isso, se você for ao nilerodgers.com, ele tem um blog lá. Acho que é Walking with C, caminhando com C. Que tem, inclusive, em português. Ele fez mais ou menos um relato no blog, no site oficial dele, sobre a batalha que ele teve com o câncer. E o Naya, hoje em dia, tem 70 anos, tá aí ainda produzindo e fazendo shows. Ele vive muito das glórias do passado e merecidas. É um dos meus músicos favoritos pop. Eu gostei muito de Le Freak, eu devorei. Todo mundo que é da minha geração, de cinquentão, vai conhecer os nomes lá. Você saber como que nasceu Let's Dance, o álbum do David Bowie. Enfim, para nós, oitentistas e final dos anos 70, que amamos pop music, Le Freak é, assim, um must. Tchau, gente.